Algumas coisas marcam profundamente as nossas vidas. Me lembro de uma ocasião em que passei na porta de uma casa à beira de uma estrada de areião, num local bem distante da cidade. Um local bem isolado de tudo, na verdade. Aquela estrada só ia até um pequeno sítio pouco mais adiante, o que significa dizer que quase ninguém passava por lá. Me chamou a atenção duas crianças se arrastando nos fundos da casa, brincando com uma espécie de bola, mas na verdade era uma fruta, que não sei o nome. Quando cheguei na porta daquela casa de parede de barro e chão batido, eu fui recebido por uma senhora miúda, magra e de pele escura. Ela tinha poucos dentes, mas logo abriu um sorriso espontâneo e me convidou para entrar, mesmo sem nunca ter me visto antes. Não pude deixar de reparar na casa. A porta era de tabocas amarradas. Na sala de chão batido irregular tinha apenas um pequeno banco de madeira, uma cantoneira no canto segurando um pote velho de barro coberto com um prato de plástico e um copo de alumínio de alça grande sobre ele. Na parede, algumas fotos de político e um calendário bem antigo. Tinha apenas um quarto, sem camas. No chão, 3 esteiras de palha, uma grande e 2 pequenas e alguns pedaços de pano. Tudo que tinha na cozinha era um fogão a lenha, algumas panelas encardidas, uns pratos e copos de plástico em cima de um giral. Mas o pior ainda estava por vir. Reparei que as crianças que vi se arrastando no quintal eram na verdade 2 jovens, um casal de mais ou menos 20 anos de idade, que não tinham as pernas, apenas os pés grudados no corpo e não sabiam falar. Nasceram assim, cresceram assim e viviam assim. Mesmo assim, eles sorriam sem parar, mostrando os poucos dentes que tinham, irradiando na felicidade contagiante. Não tinham contato com outras pessoas, não ouviam rádio, até porque não tinham, nem energia elétrica tinha nas proximidades. O pai deles passava o dia na roça, de onde trazia o pouco que servia de alimento para a família. Fiquei pensando, como alguém pode viver uma vida dessa sem reclamar e ainda sorrir? Talvez seja porque nunca conheceram o outro lado da vida. Não sabe o que é ter pernas para andar, ter comida na mesa, ter uma cama para dormir, sei lá. Pode ser também porque eles agradeciam a Deus por pelo menos poder viver sem se preocupar com a vida. Eu acho que a partir daquele dia perdi o direito de reclamar da vida. Tenho 2 pernas para andar, tenho casa confortável para morar, tenho comida na mesa todos os dias, tenho cama para dormir e posso conversar com as pessoas. Vou murmurar por quê? Lendo a Bíblia, eu aprendi que murmuração é pecado. Sempre que o povo murmurou, ele pecou contra Deus. Quando Paulo estava recomendando os irmãos da igreja de Corinto a não cometerem os mesmos pecados que o povo judeu cometeu no passado, ele disse: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." 1 Coríntios 10:10. Deus não tirou seu povo da escravidão do Egito para perecer no deserto. Ao contrário, ele tirou seu povo para viver livremente numa terra que seria só deles e onde manava leite e mel. O que fez com que eles morressem no caminho foi a murmuração. Já reparou como as pessoas murmuram? Se está chovendo, reclama que não tem sol para secar a roupa ou não pode sair de casa. Se não chove, reclama do calor e do tempo seco. Deus dá a chuva e o sol no tempo certo e deveríamos louvá-lo por isso, não reclamar. Esses dias, vi uma mãe gritando com seu filho pequeno e reclamando porque ele estava correndo pela casa e derrubando as coisas. Ah, se essa mãe fosse na recepção do CRE qualquer dia pela manhã e contemplasse as centenas de mães com seus filhos numa cadeira de rodas, com as mãos e pernas atrofiadas, ela iria glorificar a Deus por ter um filho que pode correr pela casa. Nos meus 17 anos de ministério pastoral, já perdi a conta das vezes que recebi no meu gabinete mulheres reclamando dos maridos, maridos reclamando das esposas, pais reclamando dos filhos e filhos reclamando dos pais. A família é o bem mais precioso que Deus nos deu. É um presente de Deus. Atraímos maldição sobre a nossa família quando murmuramos contra o presente de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina como ter uma família abençoada. Lá diz: "Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e administração do Senhor. Efésios capítulo 5 e 6. Perceba que Deus nos dá o presente e nos ensina como usá-lo, e a gente não usa corretamente e ainda reclama do presente. Às vezes fico pensando que o diabo, sabendo que a murmuração irrita a Deus, escala um demônio de plantão ao lado da nossa cama para logo pela manhã nos incitar a reclamar de tudo. Já acordamos reclamando do dia que nem começou e depois reclamamos porque o dia foi mau. Louvar a Deus pela noite e pelo dia que está iniciando neutraliza a ação do demônio de plantão. É difícil fazer isso, mas é possível, a Bíblia garante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Como o mundo seria melhor se todos entendessem isso? Bom seria se a primeira ação do dia não fosse murmuração, mas joelhos dobrados em oração diante de Deus. Com certeza, os dias seriam bem melhores. Que Deus nos abençoe.